Bom dia, eu começo por cumprimentar todos aqueles que estão a assistir a esta sessão e, dando sequência ao procedimento que foi adotado pela primeira vez com a norma regulamentar relativa à distribuição de seguros, a ASF incluiu no processo de consulta pública referente ao projeto de norma regulamentar relativa às participações qualificadas em empresas de seguros e de seguros e em sociedades gestoras de fundos de pensões, esta sessão pública de apresentação da norma regulamentar. O investimento que a ASF faz neste modelo de apresentação pública prossegue vários objetivos. Em primeiro lugar, pretende-se contribuir para o reforço de transparência e para a maior difusão dos projetos regulamentares. Por outro lado, pretende-se também promover o conhecimento das opções regulatórias e dos respectivos fundamentos e também potenciar o enriquecimento dos contributos que reconhecidamente desempenham um papel muito relevante em termos da atuação e proporcionalidade da regulamentação. Cabe de referir que esta matéria que vai ser abordada na sessão e que está em consulta pública não é nova para a ASF. Neste momento já está regulamentada na norma regulamentar número 3 de 2016, de 12 de maio, que estabeleceu os elementos e as informações que devem acompanhar as comunicações de aquisição ou aumento de participações qualificadas em empresas de seguros e de seguros ou em sociedades gestoras de pensões sujeitas à supervisão da ASF. No entanto, esta intervenção regulatória visa atualizar e complementar o regime já hoje vigente e foi possibilitado pela habilitação regulamentar que foi conferida pela Lei nº 27/2020 de 23 de julho. Bem, a finalidade principal deste processo regulamentar é o de incorporar as orientações conjuntas das autoridades de supervisão europeias em matéria de avaliação prudencial de aquisições ou aumentos de participações qualificadas em entidades do setor financeiro. Estas orientações visam promover uma convergência de práticas de supervisão não apenas entre supervisores do setor segurador, mas de uma forma transversal ao setor financeiro, pelo menos às entidades que estão reguladas à escala da União Europeia, visou uniformizar a interpretação e a aplicação de alguns conceitos, como de aquisição indireta de participação, de atuação em concentração, de influência significativa, e, por outro lado, também contribuir para uma uniformização de procedimentos e de critérios na avaliação pelas autoridades de supervisão. Cabe também referir que as orientações não incluem no seu âmbito subjetivo de aplicação as sociedades gestoras de fundos de pensões, mas por opção regulatória da ASF, e vamos depois na apresentação vão ser explicitadas as razões para essa extensão, a regulamentação é também extensiva às sociedades gestoras de fundos de pensões. Outra questão, outra informação relevante é que o processo de consulta pública terminará no próximo dia 25 de fevereiro, portanto o processo foi lançado em 27 de janeiro. Esta sessão situa-se numa fase em que consideramos que já era, que dava o tempo suficiente para alguma análise por parte dos interessados e, portanto, esta sessão poderia complementar essa análise. E em termos de organização da sessão, ela vai ter essencialmente duas partes, uma parte mais expositiva, em que o Dr. Eduardo Antunes, do Departamento de Política Regulatória, vai fazer a apresentação dos traços gerais da norma regulamentar e das matérias inovatórias face ao regime vigente, e depois o Dr. Luís Batista, do Departamento de Autorizações e Registro,
vai focar-se mais na perspectiva da supervisão e dar alguns exemplos práticos de soluções que estão no projeto de norma regulamentar. Segue-se depois uma parte com a resposta a algumas questões que foram colocadas quanto ao projeto regulamentar. O Dr. Vicente Mendes Godinho, que é o diretor do Departamento de Autorizações e Registros, fará depois o encerramento da sessão. E, por mim, resta-me desejar que a sessão se revele útil a todos aos que venham a assistir e fica também aberto para as respostas no âmbito do processo de consulta pública, porque, como referi, para a ASF é sempre muito relevante obter perspectivas de diferentes interessados quanto ao projeto regulamentar. E então eu passaria agora a palavra ao meu colega Eduardo Antunes, que vai iniciar a apresentação do projeto normativo. Muito bom dia a todos. Muito obrigado, Dr. Eduardo, pela apresentação. Assim é, o objetivo desta sessão de apresentação é, por um lado, fazer a apresentação do projeto de norma regulamentar sobre as participações qualificadas e, do meu ponto de vista, oferecer uma perspectiva regulatória e a identificação de matérias inovatórias deste novo projeto regulamentar. Assim, em termos de índice desta parte da sessão, começarei por dar o enquadramento regulatório subjacente a este projeto de norma regulamentar, que no fundo explica qual é que é a regulamentação e enquadramento legal vigente à data de hoje, e depois o enquadramento regulamentar à volta da elaboração deste projeto normativo. Como segundo ponto, iremos fazer uma apresentação da norma regulamentar. Isto acaba por ser uma visita guiada ao projeto de norma e, finalmente, um destaque em especial para as matérias inovatórias deste projeto. E assim, começando desde logo pela norma atualmente vigente, relembramos que ela foi elaborada na sequência da entrada em vigor do regime jurídico de acesso e exercício da atividade seguradora. Trata-se, portanto, da norma regulamentar 3/2016-R de 12 de maio e que tem, sendo aplicável a empresas de seguros e sociedades gestoras de fundos de pensões, tem como base legal dupla o artigo 162 do regime jurídico de acesso e exercício da atividade seguradora e também, inicialmente, o Decreto-Lei 12/2006 de 20 de janeiro, que operava uma remissão para o regime jurídico da atividade seguradora. Em resumo, o objeto desta norma atualmente vigente era estabelecer o conjunto de elementos e informações que acompanham a comunicação prévia de projetos de aquisição e de aumento e diminuição de participações qualificadas e, ao mesmo tempo, a regulação do dever de comunicação de qualquer negócio jurídico do qual decorra a constituição ou a possibilidade de constituição futura de ónus ou encargos sobre direitos de voto ou de capital que configuram uma participação qualificada. Então, feito este enquadramento sobre o que é que está neste momento em vigor, a pergunta que se coloca é o que é que motivou a alteração do normativo. A grande fonte de inspiração para este projeto de norma regulamentar que se encontra agora em consulta pública são as orientações conjuntas das autoridades de supervisão europeias relativas à atividade prudencial das aquisições e dos aumentos de participações qualificadas em entidades do setor financeiro. Ora, estas orientações, sendo destinadas às autoridades nacionais de supervisão, destinam-se, têm dois principais objetivos. Por um lado, o esclarecimento das regras processuais e os critérios a aplicar para estas autoridades competentes na avaliação prudencial das aquisições e dos aumentos de participações qualificadas em entidades do setor financeiro e, por outro lado, uma uniformização das práticas de supervisão para estas autoridades competentes em todos os Estados-membros da União Europeia, numa lógica de coesão do sistema europeu de supervisão financeira. Assim, as orientações acabam por ter um pendor tanto de alteração ou esclarecimento, aprofundamento do quadro jurídico
atualmente vigente em matéria de participações qualificadas e, por outro lado, de uniformização das práticas de supervisão. Passando agora para o regime legal nacional, é interessante verificar qual é que é a base habilitante, a base legal, onde este projeto normativo vai ter a sua fonte. E, mais uma vez, em linha com aquilo que é a tradição já vigente em matéria de regulamentação de participações qualificadas, a base habilitante é dual. Por um lado, na fonte reguladora das empresas de seguros e, por outro lado, na legislação aplicável às sociedades gestoras de fundos de pensões. O projeto de norma regulamentar assenta assim como base legal fundamental no Decreto-Lei 27, na Lei, aliás, 27 de 2020, de 23 de julho, que aprova o regime jurídico dos fundos de pensões. Apesar de ser o diploma estruturante em matéria de fundos de pensões, este diploma alterou também o regime jurídico de acesso e exercício da atividade seguradora, em especial em matérias, precisamente, de participações qualificadas. Assim, se temos uma continuidade relativamente àquilo que era já a habilitação legal da norma anterior, no que respeita aos elementos e informações que devem acompanhar a comunicação feita à ASF para a avaliação da aquisição de participações qualificadas, por outro lado, esta Lei 27 de 2020 vem estabelecer, tanto no artigo 89 do regime jurídico dos fundos de pensões, que a ela está anexo, como na alteração que promove ao regime jurídico de acesso e exercício da atividade seguradora, em concreto no seu artigo 174-A, aqui com caráter inovatório, ao estabelecimento de habilitação regulamentar adicional em matérias de atuação em concertação ou através de participações indiretas. Isto por um lado, e por outro lado, ainda nesta nova habilitação regulamentar conferida pela Lei 27 de 2020, uma possibilidade de regulamentação, em especial em matéria de influência significativa na gestão da empresa. E estes três conceitos que eu acabei de expor e que estão presentes nestes artigos vão nortear muito daquilo que é o conteúdo desta apresentação e isso também que influenciam de forma determinante o conteúdo inovatório do projeto de norma regulamentar. Regressando então ao projeto em si, os principais objetivos deste projeto regulamentar são, por um lado, o ajustamento daquilo que é a regulamentação agora vigente e constante na norma regulamentar 3/2016-R ao disposto das já referidas orientações conjuntas e, por outro lado, atualizar o conjunto o catálogo, diria eu, de elementos e informações que devem acompanhar essa comunicação prévia dos projetos de aquisição ao aumento das participações qualificadas, ainda como na terceira linha de atuação, a adequação daquilo que é os procedimentos da ASF em matéria aplicável ao tratamento de dados pessoais. Isto, aliás, é um esforço que a ASF tem vindo a fazer ao longo das várias normas que têm sido promovidas, que é a adaptação do normativo àquilo que é a nova regulamentação mais exigente no que respeita à matéria do tratamento de dados pessoais e, finalmente, procede à revogação da norma regulamentar 3 de 2016. E aqui há dois pontos que considero relevantes e que gostaria de dedicar algumas palavras adicionais. Em primeiro lugar, relativamente a esta revogação, é verdade que se já tiveram a oportunidade de ver o projeto que está em consulta pública, não há uma revolução de sistema naquilo que são as comunicações à ASF, muito pelo contrário, esta norma é uma norma de continuidade e podendo até, de certa forma, estar em causa que se podia fazer uma mera alteração à norma regulamentar 3 de 2016 e não a sua revogação integral. Sucede que a principal motivação para que se faça efetivamente esta revogação e a substituição por uma norma nova prende-se essencialmente em questões logísticas, porque se trata trata-se de alterações, apesar de tudo, com alguma extensão, o que levaria a um certo retalho, digamos assim, da norma anterior.
E nessa medida acaba por ser logisticamente mais correto a apresentação de uma norma nova com os artigos devidamente enquadrados. E esta é a grande motivação para a revogação da norma anterior. Por outro lado, e no que respeita ao ajustamento daquilo que é a regulamentação em vigor às novas orientações conjuntas, uma palavra adicional deve ser dada ao facto de, como aliás a doutora Eduarda já referiu na sua intervenção inicial, as orientações conjuntas não serem diretamente aplicáveis às matérias das sociedades gestoras de fundos de pensões. No entanto, como aliás e referido já nesta apresentação, uma tradição legislativa em Portugal do acompanhamento do regime dos fundos de pensões em matéria de participação qualificadas daquilo que é a legislação do setor segurador, algo que acontece já desde o Decreto-Lei 12 de 2006 e vemos reforçado também na Lei 27 de 2020, faz sentido que a norma que regula a matéria das participações qualificadas, sendo a base legislativa a mesma, acompanhe de forma igualitária essa regulamentação. Na norma regulamentar, passaria então à identificação, a tal visita guiada sobre o que é a nova norma, o novo projeto de norma regulamentar. A estrutura assenta numa parte inicial com o âmbito de aplicação, passando depois pelo artigo relativo às comunicações à ASF da aquisição de participações qualificadas, e depois um capítulo relativo às participações qualificadas por atuação em concertação ou através de participações indiretas. Este capítulo, juntamente com o capítulo seguinte sobre a influência significativa, já consubstanciam alterações relevantes. A norma, tal como a sua predecessora, estabelece um conjunto relativamente importante de informação nos seus anexos. Eles foram atualizados, mas permanecem na sua estrutura com bastante fiéis àquilo que já constava da norma regulamentar anterior, destacando aqui o anexo 3, que são casos específicos de exceção, que é um anexo novo, assim como o anexo relativo ao tratamento de dados pessoais. E assim, e sintetizando, em termos de matérias inovatórias da norma regulamentar, temos a densificação em regulamento da ASF das matérias da atuação em concertação e de participação qualificada indireta, algo que vai ser explorado mais à frente nesta sessão da apresentação. Depois, um aprofundamento do conceito de influência significativa, muito relevante na perspectiva do que já é a legislação em vigor em matéria de participações qualificadas, e finalmente esta tal atualização de tratamento de dados pessoais, e aqui assume principal relevância um novo formulário em anexo à norma em matéria de tratamento de dados pessoais, em cumprimento daquilo que são ou que é a nova legislação enquadradora desta matéria. Dedicaria assim algumas palavras ao conceito de influência significativa que consta no artigo 10º do projeto de norma regulamentar. É preciso, em primeiro lugar, estabelecer desde logo que esta influência significativa não é um conceito novo que acontece, que surge agora na norma regulamentar em consulta pública neste momento. Com este conceito já se encontra presente tanto no regime jurídico de acesso e exercício da atividade seguradora, como no novo regime jurídico dos fundos de pensões, em que a noção de participação qualificada já contempla, para além da detenção direta ou indireta de pelo menos 10% de capital dos direitos de voto de uma empresa, contempla também qualquer outra possibilidade de exercer uma influência significativa na gestão dessa empresa. E, nessa medida, o dever de comunicação prévio da aquisição de participação qualificada à ASF, portanto, por efeitos do cumprimento desse dever, nos termos do artigo 2º da norma regulamentar, inclui devem já ser considerados os casos de influência significativa na gestão da empresa. Dito isto, importa então problematizar o que é que há de diferente, o que é que há de novo neste projeto de norma sobre em matéria de influência significativa, e assim verificamos que este projeto estabelece ou concretiza, na verdade,
este conceito de influência significativa. Mas não o concretiza de um ponto de vista dogmático, através de uma definição ou de uma maior concretização de definição legal do que seja a influência significativa. Pelo contrário, e em linha com o que são o que consta das orientações conjuntas sobre esta matéria, prevê um conjunto de circunstâncias indiciárias e não exaustivas de situações que devem ser consideradas para determinar se um projeto de aquisição ou aumento de participação qualificada permite ao proposto adquirente exercer uma fluência significativa na gestão da empresa. Tratam-se, em primeira linha, de critérios, mais uma vez, não taxativos, mas que a ASF terá de verificar quando da análise de uma possível situação de influência significativa na gestão da empresa. A posição da ASF nesta matéria assenta sobretudo num dever de transparência, que é, se propomos ao mercado que tenha em consideração este conceito de influência significativa, parece-nos relevante que o mercado conheça aquilo que é as bases interpretativas deste conceito do ponto de vista depois da supervisão pela ASF. E nessa medida, esta transparência, dando a conhecer estes critérios de decisão, permitirá, no nosso ponto de vista, a melhor compreensão dos casos em que deva ser feita uma comunicação prévia à ASF nos termos da norma regulamentar. Estas circunstâncias estão essencialmente relacionadas com a dispersão do capital social da empresa e também com o nível de envolvimento do proposto adquirente na gestão da empresa. Deixo aqui apenas um conjunto de exemplos que podem encontrar em maior detalhe no projeto de norma regulamentar. Eu retirei aqui apenas 3 linhas, como meramente ilustrativas daquilo que podem ser estes indícios que devem ser considerados na aferição deste conceito e que ligam desde, por um lado, as ligações do adquirente a membros do órgão de administração ou fiscalização, por outro lado, a tal ideia de dispersão do capital social por um grande número de acionistas, o que é relevante do ponto de vista da influência que um determinado acionista pode ter face a essa dispersão de capital, e por outro lado, as relações entre o proposto adquirente e acionistas existentes. De novo, reitero que são meros indícios que poderão nortear aquilo que possa ser a interpretação do conceito de influência significativa. E com a densificação deste conceito, termino a parte inicial da sessão da perspectiva regulatória e passaria então a palavra ao meu colega, Dr. Luís Batista, que vai continuar esta sessão numa perspectiva mais de supervisão ainda e analisar as restantes matérias inovatórias deste projeto de norma regulamentar. Muito obrigado. Ora, antes de mais, muito bom dia a todos os que nos assistem, seja em casa, seja nos seus locais de trabalho. Portanto, sem me prolongar muito aqui com esta introdução, a mim cabe-me dar uma perspectiva mais de supervisão, uma perspectiva mais prática daquelas que são as principais novidades do projeto de norma regulamentar que aqui nos traz. No fundo, temos uma apresentação que vai estar estruturada em torno de quatro capítulos, de 4 pontos principais. Por uma questão de organização lógica, uma vez que o Eduardo acabou de tratar do artigo 10º relativo à influência significativa, optei por tratar também, em primeiro lugar, dos artigos 8º e 9º do projeto de norma regulamentar, portanto, as questões da atuação e concertação e das participações qualificadas indiretas, e depois sim, dando um salto atrás na organização do projeto de norma regulamentar, abordar as principais novidades quanto ao artigo 2º, portanto as questões de instrução da comunicação prévia, e a fechar o artigo 3º, portanto a dispensa da apresentação de elementos. Portanto, pegando neste artigo 8º da atuação em concertação,
a primeira coisa que se explica é, desde logo, que não estamos aqui perante uma completa novidade. Não é uma completa novidade, no sentido em que tanto o regime da atividade seguradora como o regime jurídico dos fundos de pensões, portanto, já vinham prever que, quando calculamos o total das participações qualificadas, temos de somar aos direitos de voto de que um participante seja titular, os direitos de voto detidos por outra pessoa, ou pessoas que, na linguagem usada, a eles estejam ligados por um instrumento de exercício concertado de influência sobre a sociedade, portanto, tipicamente os acordos parasociais. A importância ou a novidade deste artigo 8º está então no facto de vir trazer um conjunto de critérios, que são também critérios meramente indiciários e não exaustivos, com vista ao apuramento de casos de atuação concertada. Dizer que, havendo uma atuação em concertação, portanto, naturalmente, ela obriga a uma comunicação prévia à ASF, seja do projeto de aquisição, aumento ou diminuição de participação qualificada. Isto não dispensa trabalharmos no âmbito da atuação em concertação com os mesmos patamares quantitativos que já conhecíamos do passado. Portanto, tratando-se de um projeto de aquisição, estaremos a falar de uma atuação em concertação que atinge ou ultrapassa um limiar de 10%. Tratando-se de um projeto de aumento que atinge ou ultrapassa os 20% ou 1/3 ou 50% do capital social ou dos direitos de voto da empresa, e o inverso, naturalmente, se for um projeto de diminuição de participação qualificada. A atuação em concertação, como nos diz o número 2 do artigo 8º, pode ser entre pessoas singulares e ou coletivas. Apurando-se uma atuação em concertação, resulta do número 6 que a comunicação tem de ser feita por todas as pessoas que estão a atuar em concertação ou, em alternativa, por uma em representação do grupo. Chegando ao número 3, aqui nós encontramos os chamados critérios indiciários gerais. Portanto, estamos a falar de indícios como acordos parasociais, ligações familiares, ligações societárias ou, porventura, a identidade de uma fonte de financiamento. Dando apenas 2 exemplos, portanto, no exemplo 1, nós podemos ter a situação de pai, mãe e filho que adquirem cada uma participação de 5% do capital social e dos direitos de voto de uma entidade supervisionada, portanto de uma empresa de seguros ou resseguros ou de uma sociedade gestora de fundos de pensões. Com base nesse início, investigando-se, apurando-se outros elementos que sugerem fortemente que existe uma atuação em concertação, então o que fazemos é tratar essas 3 participações individuais como se de uma só fosse, portanto como uma participação qualificada de 15%. E o mesmo no exemplo 2, portanto aqui o critério é outro, temos uma mesma fonte de financiamento, temos um fundo de investimento que serve para financiar diferentes projetos de aquisição por diferentes pessoas singulares ou coletivas de participações numa única empresa de seguros ou resseguros ou sociedade gestora de fundos de pensões. A importância deste artigo 8º está, desde logo, no facto de, em qualquer um destes exemplos, portanto, não se exigir que os acionistas tenham disciplinado a sua atuação através de um acordo parasocial, portanto basta uma concertação tácita ou implícita como resulta da parte final do número 2. No número 4 nós temos os critérios indiciários, que podemos dizer que estão já relacionados com um assunto específico, que é a composição do órgão de administração. Podemos estar a falar de convenções de voto, portanto quando os acionistas acordaram entre si viabilizar a nomeação de membros propostos por cada um para o órgão de administração, ou uma situação de padrões de voto, em que não há um acordo dos acionistas, mas ainda assim há uma tendência perceptível de votarem da mesma maneira a designação de membros para o órgão. Podemos estar a falar do estabelecimento de estratégias comuns a longo prazo, ou então da afetação do status quo. A afetação do status quo, no fundo, não é perceptível o alinhamento de uma estratégia de longo prazo, mas ainda assim os acionistas juntam-se num determinado momento da vida da empresa com o propósito específico de quebrar, portanto, de alterar o equilíbrio de poderes no órgão de administração. Finalmente, o número 5 deste artigo 8º vem enunciar um conjunto de exclusões que fundamentalmente têm em comum estes 4 traços característicos. Portanto, estamos a falar de comportamentos ocasionais dos acionistas, que não têm um cariz duradouro, isolados de outros critérios indiciários, e daí a norma utilizar a expressão que por si só,
que no fundo se limitam a exprimir uma postura ativa dos acionistas na condução dos trabalhos, sem nunca, e muito importante, sem nunca interferir na composição do órgão de administração. Dizer que, à semelhança do número 3 e do número 4, também o número 5 não é exaustivo, portanto não temos aqui um leque fechado de exclusões, nós podemos perfeitamente identificar uma forma de cooperação entre acionistas que não está prevista neste número 5, e isso não significa automaticamente que tenha de ser um caso de atuação concertada. Depois entrávamos no artigo 9º, portanto, o artigo das participações qualificadas indiretas. Explicar desde logo que, fruto deste novo artigo 9º, nós vamos ter situações novas de participações indiretas que não receberiam essa qualificação com base no regime anterior. Em particular, por aplicação do critério da multiplicação. Dizer também que é ao nível das participações qualificadas indiretas que estamos a antecipar um maior impacto desta nova norma regulamentar já na fase transitória e que, no fundo, a essência deste artigo 9º passa pela aplicação sucessiva de 2 critérios de apuramento de participações qualificadas indiretas. Portanto, a aplicação sucessiva pressupõe que aplicamos os critérios pela sua ordem. Se da aplicação do primeiro, já vamos ver, é o critério do controlo, não resultar o apuramento de uma participação qualificada indireta, passamos então ao segundo, o critério da multiplicação, e só se aplicado também esse segundo critério chegarmos à mesma conclusão, é que podemos dizer que não há efetivamente uma participação qualificada indireta numa entidade supervisionada. Entrando no artigo 9º propriamente dito, ele parece mais complexo do que é, na verdade. Por exemplo, o número 1 limita-se a clarificar que uma participação qualificada indireta pode ser adquirida no caso da alínea A, portanto, por referência a uma pessoa singular ou coletiva que nesta data já tem uma participação qualificada numa empresa de seguros ou numa sociedade gestora de fundos de pensões, ao passo que na alínea B nós estamos a falar de uma participação que é adquirida por referência a um novo acionista direto, portanto, entra um novo acionista imediatamente acima da empresa de seguros ou sociedade gestora, que por seu turno depois é controlado por ou alvo de uma participação indireta por outra entidade. Na maioria dos casos que nós temos recebido e temos tratado aqui na ASF, no Departamento de Autorizações e Registros, constatamos que os típicos projetos de aquisição e de aumento de participação qualificada caem na alínea B. Ainda assim, dando um exemplo da alínea A, portanto, basta recordar-nos a compra do novo banco pela Lone Star. Portanto, foi criada uma sociedade de direito portuguesa, a Nani Holdings, que adquiriu 75% do novo banco, que nessa data, portanto, já era dono da GNB Vida, atual Gama Life, e da GNB Pensões, e que tinha também uma participação qualificada direta na GNB Seguros. Quanto ao número 2, o número 2 introduz então o critério do controle, o primeiro teste para apurarmos se existe ou não uma participação qualificada indireta. Número 2 que liga com o número 1, portanto, o controle pode ser exercido sobre um titular existente de participação qualificada numa entidade supervisionada ou sobre um novo adquirente, sendo que em qualquer um destes casos o conceito de controle que nós vamos usar é o mesmo que já usávamos anteriormente, portanto é o do artigo 6º, número 1 alineado, o REJARES, e o do artigo 5º, número 1 alineado, o regime dos fundos de pensões. Os números 3 e 4 depois determinam para cada uma destas duas situações, primeiro qual é que é o montante da participação qualificada indireta e depois qual é que é o âmbito subjetivo da obrigação de comunicação, ou seja, quem é que tem de fazer a comunicação prévia à ASF. Aqui dou um exemplo teórico, portanto nenhum caso específico que tenhamos tratado no passado, e é um exemplo que vai de encontro às situações que são tipicamente mais recebidas na ASF, portanto de um controle sobre um novo adquirente direto. Portanto vamos imaginar que a empresa A controla a empresa B, neste caso porque detém a maioria do capital social e dos direitos de voto. Se depois mais tarde essa empresa B vem a adquirir 25% de uma empresa de seguros ou sociedade gestora de fundos de pensões, então aplicamos com sucesso este critério do controlo
e concluímos que a empresa A se torna titular de uma participação qualificada indireta sobre a empresa C. Depois perguntamos qual é o montante dessa participação qualificada indireta e responde-nos à linha B do número 4. Portanto, o montante é de 25%, neste exemplo específico, porque equivale ao montante da participação que é adquirida diretamente na entidade supervisionada. Quanto a sobre quem recai a obrigação de comunicação prévia à ASF, neste exemplo, portanto, cabe desde logo à empresa B, porque é o adquirente direto, sendo uma entidade nova que é ainda desconhecida da ASF, não está dispensada da obrigação de comunicação, e depois das duas uma, cabe também à empresa A se ela já ocupar o topo da cadeia de participações, se não, pode substituir-se à empresa A, se ela for, portanto, um adquirente intermédio, aquela que efetivamente, aquela pessoa singular ou coletiva que efetivamente ocupar o topo da cadeia de participações. Chegando aos números 6 e 7, portanto aqui encontramos o segundo teste para apurar se existe uma participação qualificada indireta. Portanto, vamos imaginar que já tínhamos aplicado previamente o critério do controle e chegámos à conclusão que aquela entidade não é titular de uma participação qualificada indireta. Então vamos agora aplicar o critério da multiplicação. E basicamente o que este critério nos diz é que existe uma participação qualificada indireta se, enquanto da multiplicação das percentagens ao longo de toda a cadeia de participações, começando com a participação direta na entidade supervisionada, nós chegarmos a um resultado que é igual ou superior a 10%. Portanto, àquele patamar mínimo do conceito de participação qualificada. Portanto, também dando aqui um exemplo teórico, vamos imaginar que a entidade A detém 29% de B, que por seu turno detém 100% da C, que detém 48% da D, que é uma empresa de seguros ou resseguros ou uma sociedade gestora de fundos de pensões. Portanto, pegamos na participação qualificada direta, ou seja, nos 48%, multiplicamos por aquela que está imediatamente acima na cadeia de participações, os 100%, e o resultado aqui seria fácil, portanto 48%, conclusão B tem uma participação qualificada indireta em D. E continuamos, portanto, enquanto continuarmos a obter 10% ou mais, continuamos. Portanto, pegamos nos 48%, voltamos a multiplicar, desta feita pela participação acima, que é de 29%, e chegamos a 13,92%. Portanto, conclusão, neste exemplo concreto, A também tem uma participação qualificada indireta sobre D. Hipótese diferente se, por exemplo, em vez do A ter 29%, do B só tivesse 20%. Aí já chegaríamos à conclusão que ficaria abaixo do patamar mínimo dos 10% e, como tal, já não seria titular de uma participação qualificada indireta. Quando aplicamos com sucesso este critério da multiplicação, a obrigação de comunicação recai, entendemos, sobre o adquirente direto e os adquirentes indiretos intermédios ou, novamente em alternativa, sobre aquele que ocupar o topo da cadeia de participações. Finalmente, o número 10 deste artigo 9º trata da diminuição de participação qualificada indireta e, portanto, limita-se a explicar que, sendo esse o projeto, basta a comunicação prévia à ASF por parte da pessoa que está no topo da cadeia de participações. Portanto, compreende-se que nesses casos a ASF já conhece os restantes participantes, portanto já conhece o adquirente direto e os adquirentes intermédios de projetos passados e, portanto, já não necessita, podendo, mas já não necessita de solicitar informação a esse nível. Agora damos um salto então atrás, portanto, vistas as figuras da atuação em concertação e das participações qualificadas indiretas, passamos às novidades em matéria de instrução da comunicação prévia do artigo 2º. Há, desde logo, portanto, um alargamento da lista dos elementos de informação gerais constante do anexo 1 do projeto de norma regulamentar. Desde logo, ao nível das pessoas singulares, e aqui eu destaquei duas novidades, portanto, algumas são mais novidades do que outras. Temos a descrição das atividades comerciais, que eu digo que não é uma absoluta novidade porque a ASF já tinha por vezes acesso a essa informação no campo da atividade profissional ou da descrição das funções atualmente exercidas, e depois, esta sim mais relevante, a descrição das relações financeiras com pessoas próximas, e por pessoas próximas entenda-se pessoas que têm
além do participante, outras pessoas que têm direitos de voto na entidade supervisionada em todas as situações especificadas na norma. E a norma especifica muitas situações, portanto não estamos a falar apenas dos casos típicos de titularidade de direito de voto, estamos a falar também de casos como usufruto, depósito, atuação em representação, etc. Ao nível das pessoas coletivas, dir-se-ia, passa a ser obrigatória a identificação da pessoa singular de topo que detém ou controla o proposto adquirente, dir-se-ia porque esta informação muitas vezes também a ASF já tinha, muitas vezes não tinha, na medida em que, com base na norma antiga, nós já íamos ao nível do último titular da cadeia de participações, portanto já conhecíamos, era uma prática já instituída, já conhecíamos estas pessoas. Novidade sim quanto aos trusts, portanto aqui em matéria de fundos fiduciários, a ASF, isto, dizer que o trust pode ou não caber no âmbito subjetivo da comunicação, mas não é isso que aqui interessa. Aqui o que nós queremos é saber quem é que gera o fundo, quem é que é dono dos ativos que compõem o fundo e quem é que beneficia, se não houver uma coincidência entre estas pessoas, portanto, quem é que beneficia economicamente, quem é que tira proveitos financeiros desse mesmo fundo. Portanto, é uma novidade importante, desde logo porque temos constatado nos últimos anos que muitos dos projetos de aquisição e de compra, em particular de posições maioritárias em entidades supervisionadas, têm na sua base estruturas de aquisição complexas, algumas das quais, portanto, com participação desta figura, portanto, dos trusts. Depois temos também informação financeira previsional pensada para entidades recém-estabelecidas, projeção quanto aos primeiros 3 anos de atividade, à semelhança do que se passa com as pessoas singulares, descrição das relações financeiras com pessoas próximas, tratando-se de pessoas coletivas com sede num país terceiro, é obrigatório que nos remetam um certificado de honorabilidade emitido pela autoridade competente do país de proveniência, uma breve descrição do quadro regulatório de origem e que demonstrem que, uma vez concretizada, portanto levada a cabo a operação, a ASF não vai encontrar obstáculos ao exercício de uma supervisão efetiva. Segue-se uma novidade importada das orientações, a informação referente a fundos soberanos, portanto dizer que até hoje, portanto, por experiência, ainda não tivemos nenhum projeto, mas podemos ter, em que apareça como adquirente, direto ou indireto, um fundo soberano, e informação quanto à nova estrutura de grupo, tendo em vista a definição do perímetro de supervisão consolidada e, novamente, a ausência de obstáculos a uma supervisão efetiva. Depois, novidades quanto ao nível da própria aquisição, indicação do valor de mercado das ações que o proposto adquirente já tem antes da operação, se for o caso, e que vai passar a ter depois da operação, indicação do preço da proposta de aquisição, era uma informação que a ASF muitas vezes já conhecia por acesso aos contratos de promessa de compra e venda das ações e, muito importante, por uma questão também de transparência e por todo o mediatismo que tem tido nos últimos tempos, a indicação, quando seja o caso, do racional da diferença entre esse preço da proposta e o valor de mercado da empresa. Ao nível do financiamento da aquisição, passa a haver maior controle no caso de recurso a financiamento externo, sobretudo empréstimos bancários, e quando haja já no momento da comunicação prévia, quando se antecipe já uma alienação de ativos próprios, e aqui por próprios entenda-se seja ativos do proposto adquirente, seja levada a cabo a operação da entidade-alvo. No número 2 do artigo 2º temos o tratamento dos elementos de informação adicionais por tipo de proposta. Portanto, nós podemos ter fundamentalmente uma de 4 propostas, proposta que implica uma alteração no controle da entidade supervisionada, proposta que não implica alteração no controle, mas que confere ao proposto adquirente poder para designar membros do órgão de administração ou pessoas que dirigem efetivamente a empresa, uma proposta que se traduz numa participação minoritária abaixo dos 20%, ou finalmente que se traduz numa participação entre os 20% e até aos 49%, ou que confira uma influência equivalente a essa percentagem.
Nestes dois últimos casos, portanto, o projeto de norma regulamentar não traz novidades, as novidades são apenas nos dois primeiros e traduzem-se basicamente no nível de informação que tem de ser prestado quanto a novos membros que sejam designados para o órgão de administração da entidade-alvo ou pessoas que a dirijam efetivamente. No número 3, a linha C, a questão do envio de certificados de registro criminal ou documento equivalente para pessoas provenientes de outros países, portanto já não basta a resposta ao questionário de idoneidade. E, finalmente, o número 5 deste artigo 2º veio regulamentar aquilo que também já era uma prática da ASF, que é sempre que, em virtude da operação, o proposto adquirente se vá converter num participante de um grupo segurador ou ressegurador supervisionado pela ASF, e aqui estamos a pensar essencialmente nos casos em que uma empresa, uma entidade do grupo adquirente se vai converter numa holding de seguros, então, além da comunicação prévia de aquisição e de todo o documento de instrução dessa comunicação, tem de ser também requerido e devidamente instruído o registro das pessoas que estão identificadas na alínea C do artigo 2º da norma de registro, portanto, da norma 3/2017-R de 18 de maio. Finalmente, chegamos ao artigo 3º, portanto, principais novidades em matéria de dispensa de apresentação de elementos. São mantidos os mesmos casos de dispensa de elementos que já vinham da norma anterior. O número 2, muito importante, cria um novo regime simplificado para casos que reúnam 3 requisitos cumulativos. Primeiro, tem de estar em causa a aquisição ou aumento de uma participação qualificada indireta, portanto, para participações qualificadas diretas nunca se aplica este regime simplificado. Aqui, aumento ou aquisição por motivações puramente económicas, ou seja, os casos em que a aquisição é um mero investimento e em que, portanto, o proposto adquirente não quer nem, e teremos o cuidado de reforçar esse aspecto numa versão final da norma, não quer nem pode vir a exercer uma influência sobre a gestão de entidades já participadas ou da entidade final alvo, portanto, a empresa de seguros ou resseguros ou a sociedade gestora de fundos de pensões. Porquê é que se diz que é um regime simplificado? Porque nestes casos basta então que sejam apresentados os elementos de informação constantes do anexo 3. Dando um exemplo, portanto, o caso de uma pessoa singular ou coletiva que é participante de um fundo de investimento, que como parte da sua estratégia de investimento se comprar uma participação minoritária numa entidade supervisionada. No número 4 também temos uma novidade, que é a aplicação do princípio da proporcionalidade à instrução das comunicações prévias. E esta aplicação pode ser quanto ao âmbito temporal, portanto, por exemplo, se a ASF, em vez de exigir a prestação de uma determinada informação num intervalo de 10 anos, só exigir referente aos últimos 3, 4 ou 5 anos, imagine-se a questão da experiência dos administradores, ou pode ser também uma aplicação quanto ao teor da informação. Portanto, se a ASF entender que pode, por exemplo, dispensar que seja apresentado um certo elemento instrutório. Em qualquer um destes casos, o princípio da proporcionalidade só pode ser aplicado quanto aos tipos de informação que vêm referidos nas alíneas A e B do número 4, sendo que esta dispensa é uma dispensa que pode ser requerida logo no momento inicial do processo, portanto, pelo proposto adquirente, quando faz a comunicação prévia à ASF. E, dito isto, era o que tinha no fundo da minha apresentação. Espero que tenha sido compreensível, que não o tenha feito num ritmo excessivamente elevado, e entraríamos então agora numa sessão breve de perguntas e respostas, selecionadas dentre aquelas que recebemos nos últimos dias. Passaria a palavra ao meu colega, o Dr. Eduardo, que trataria então de ler e responder, portanto, às primeiras. Obrigado, Luís, pela apresentação e por teres lançado aqui a sessão de perguntas e respostas. É verdade que nós, conforme tínhamos solicitado e dado a possibilidade, no nosso site tínhamos perguntado se existiriam algumas dúvidas no mercado que pudéssemos desde logo endereçar nesta apresentação. Recebemos algumas respostas e procuramos consolidar nesta sessão de perguntas e respostas aquilo que foi o feedback que recebemos dessa interação. Permitimos também o
simplificar um bocadinho as linhas das perguntas para que correspondam na substância àquilo que nos foi perguntado. E assim, a primeira pergunta que nos foi passada tem a ver precisamente com o novo regime decorrente das orientações ser também aplicável às sociedades gestoras de fundos de pensões. Luís, não sei se poderias pôr a primeira pergunta. Não é esta, desculpa, Eduardo. Não, é para a frente. Estou assim. É isto mesmo, obrigado, Luís. Significa, portanto, que eu já tinha tentado endereçar isto na minha apresentação, mas as orientações conjuntas, de facto, dizem apenas respeito à avaliação potencial das aquisições e aumentos de participações qualificadas em empresas de seguros ou de seguros. E, de facto, numa leitura mais apressada de quem consulta primeiro as orientações, pode ter pode ficar com a impressão que estas matérias de regulação de participações qualificadas não são aplicáveis a sociedades gestoras de fundos de pensões. E aqui é preciso, mais uma vez, clarificar dois pontos divergentes. Em primeiro, as orientações são chamadas soft law, dirigidas por autoridades de supervisão europeias às autoridades de supervisão nacionais, portanto a ASF e as autoridades congêneres a nível europeu, por isso mesmo, não obstante serem públicas e poderem ser consultadas, o instrumento relevante de análise e que estabelece os deveres para as entidades supervisionadas é, como já referimos, por um lado, e no caso específico das sociedades gestoras de fundos de pensões, a Lei 27 de 2020, que continua aquilo que é a tradição legislativa de aplicação às sociedades gestoras de fundos de pensões do regime de participações qualificadas semelhante àquilo que é aplicável às empresas de seguros. E, nessa medida, é sim aplicável às sociedades gestoras de fundos de pensões. O regime consta da norma regulamentar que tem muita inspiração, como vimos, nas orientações. Cumpre, no entanto, dar nota, até ligando com a última parte da apresentação do Luís, que o princípio da proporcionalidade poderá ter, que é aplicável nos termos do artigo 3º do projeto, poderá ter uma importância significativa em matéria de participações qualificadas em sociedades gestoras de fundos de pensões, pelo que aqui é uma forma de, através do princípio da proporcionalidade, podermos evitar aquilo que possa ser encargos adicionais não justificados para as sociedades gestoras de fundos de pensões. Isto relativamente à primeira pergunta. A segunda pergunta, então, o projeto regulamentar introduz alterações no que respeita à regulação do dever de comunicação no negócio jurídico, do qual decorra a constituição ou a possibilidade de constituição futura de quaisquer ónus ou encargos sobre direitos de voto ou de capital que configurem uma PQ. Ora bem, aqui a resposta muito simples seria não. A única diferença de monta que resulta do novo projeto regulamentar é o que vimos em matéria de tratamento de dados pessoais, portanto, do anexo 5º. De resto, mantém-se o regime que estava em vigor na norma atual e que passa pela comunicação e da identificação da natureza do ónus ou encargo constituído ou a constituir e, portanto, com os respectivos deveres de comunicação de informação previstos, se for pessoa singular, a matéria de informação pessoal, experiência profissional e idoneidade, se for pessoa coletiva, a respectiva identificação e atividades desenvolvidas, assim como a estrutura societária, identificação, qualificação profissional e idoneidade dos membros dos órgãos de administração e das demais pessoas que dirigem efetivamente as atividades da pessoa coletiva, assim como, o resto, como já tem sido até agora o regime, a respectiva declaração de honra com as necessárias adaptações. É preciso dizer que a obrigação de comunicação à ASF pelas empresas de seguros e de resseguros e as sociedades gestoras de fundos de pensões deve ser feita logo que tenham conhecimento
da realização do negócio jurídico do qual decorra a constituição ou a possibilidade de constituição futura de quaisquer ónus ou encargos sobre direitos de voto ou de capital que configurem participação qualificada. A terceira pergunta é relacionada com o conceito de influência significativa. Como vimos, foi uma das matérias sobre o qual esta norma debruçou maior algum detalhe adicional. E a pergunta é porque é que não se optou por definir influência significativa. E a resposta aqui é pragmática. Não se optou por uma definição estática do conceito de influência significativa porque esta pecaria sempre por incompletude ou falta de rigor. E daí que a postura e a abordagem que se tenha seguido ser precisamente a identificação de critérios ou indícios que possam levar à consideração ou dar a entender, materializar-se numa influência significativa. Estas circunstâncias previstas não são exaustivas, sendo meramente indiciárias, e naturalmente, uma situação não prevista na norma regulamentar, mas que, na prática, venha dar origem ao exercício de influência significativa para o posto adquirente, será também tida em consideração por parte da ASF, que assim tem, nesta matéria, em consideração todos os factos e circunstâncias que possa considerar pertinentes. Luís, passarás então para as restantes perguntas. Ora bem, uma quarta pergunta que selecionamos, aliás agora vamos entrar numa temática toda ela relacionada com o número 2 do artigo 11, portanto com o regime transitório, que também, diga-se desde já, admitimos, em virtude também dos contributos que vierem a ser recebidos durante a consulta pública, possa sofrer algumas mexidas e algumas clarificações. Portanto, pergunta-se qual é que é o entendimento da ASF quanto à contagem do prazo de 60 dias previsto no número 2 do artigo 11. Portanto, o entendimento que temos é o de que se trata de um prazo corrido, ou seja, é um prazo que não se limita a contabilizar os dias úteis. Fundamentalmente por duas razões. Primeiro, porque não se escreveu no texto da norma regulamentar o contrário, e depois porque, ao contrário da opção tomada, por exemplo, no regime da atividade seguradora, também não fazemos uma remissão para a forma de contagem prevista no Código de Procedimento Administrativo. Depois, a ASF vai tomar uma decisão sobre os casos que lhe forem comunicados ao abrigo do número 2 do artigo 11. Ora bem, este não foi, nem é a nossa intenção, para já a nossa intenção mais imediata. O que queremos com o número 2 deste artigo 11, e uma vez concluídos os 60 dias, é passar a conhecer de uma forma completa, e quando digo completa é de acordo com a aplicação, portanto, de todos os novos critérios resultantes da nova norma regulamentar, passamos a ter uma visão completa de quem são os acionistas relevantes das entidades supervisionadas. Portanto, não apenas situações de atuação em concertação ou de influência significativa, mas também e especificamente situações de participações qualificadas indiretas. Portanto, não estamos a pensar reabrir processos antigos, começar a fazer reavaliações de situações que já foram validadas, mas, reitero, é uma questão que também está ainda a ser objeto de reflexão interna e pode haver uma ou outra mexida naquela que vier a ser a versão final da norma regulamentar. Quais as informações ou elementos que devem acompanhar a comunicação à ASF da identidade dos detentores de participações qualificadas, novamente para efeitos deste número 2 do artigo 11. Portanto, aqui, e também sem prejuízo de clarificações na versão final da norma regulamentar, a nossa ideia é de recebermos uma informação semelhante àquela que está prevista no anexo 1 do projeto para a identificação pessoal das pessoas singulares e para a identidade e o âmbito de atividade das pessoas coletivas, ou seja, coisas como o nome ou a firma, a morada ou a sede, contactos, etc. E, finalmente, pergunta quem deve fiscalizar se existe uma atuação em concertação. E diremos que devem fiscalizar todos os interessados. E, portanto, quando digo todos, o mercado e a ASF. Ao nível do mercado, em primeira linha, os próprios acionistas que possam estar a atuar em concertação não se devem inibir de fazer
esse exercício de reflexão, mas se não fizerem, as próprias empresas, com base naquilo que seja do seu conhecimento, também devem fiscalizar uma eventual atuação em concertação e, apurando, dar disso nota à ASF. Finalmente, a própria ASF, como é óbvio no exercício das suas competências de supervisão, se vier a ter conhecimento, ainda que fortuito, de que pode haver um caso de atuação em concertação, também não deixará de atuar, procurando reunir outros elementos que reforcem ou que afastem esse mesmo cenário de atuação concertada. E com isto, portanto, temos terminada a nossa breve sessão de perguntas e respostas. Portanto, daria agora a palavra ao Dr. Vicente Mendes Godinho, que fará o encerramento da sessão. Muito bom dia a todos. Antes de mais, agradecer, em nome da ASF e do Conselho de Administração, a presença de todos nesta sessão, da apresentação do projeto de norma regulamentar que estabelece os elementos e informações que devem acompanhar a comunicação prévia dos projetos de aquisição ou menos de diminuição de preço qualificada em empresas de seguros e sociedades gestoras de fundos de pensões. Esta sessão foi muito importante, é muito importante para nós interagirmos com os supervisionados, interagirmos com o mercado e permitiu-nos ainda de uma forma indireta fazer essa interação e de alguma forma dar nota daquilo que pretendemos, como pretendemos atuar. O regime jurídico da atividade seguradora e resseguradora, do ponto de vista conceptual, ele não alterou substantivamente o regime que existia até então no Decreto-Lei 94 de 98. Nesse aspecto, a norma regulamentar 3 de 2016, que ainda está em vigor e que estabelece os elementos de informações a acompanhar, foi muito mais inovadora. O que sucede é que, sendo esta matéria harmonizada em matéria no que diz respeito a regras de imputação, a regras de concertação, harmonizada ao nível europeu e ao nível dos supervisores financeiros, não apenas dos supervisores seguradores, as diversas autoridades associavam entendimentos muito diversos sobre esta matéria e, portanto, não havia a aplicação das diretivas, na verdade, ele funcionava de forma muito pouco harmonizada, que era o objetivo das diretivas. É nesse contexto que se justificam as orientações conjuntas das autoridades de supervisão relativas à avaliação prudencial das aquisições e aumentos de pessoas qualificadas, e é do reconhecimento dessa insuficiente harmonização resultante da aplicação das diretivas e da necessidade de criar um quadro harmonizado e de segurança jurídica. Como a doutora Eduarda Ribeiro mencionou no início desta sessão, essas orientações elas não são vinculativas, não são instrumentos jurídico vinculativo, e o que nos pareceu foi que alguns dos entendimentos que aí estavam expressos careciam de uma clarificação legal. E esse processo que determina, também como o Dr. Eduardo Antunes mencionou, determina numa primeira fase a alteração ao regime jurídico da atividade seguradora e resseguradora e também ao regime jurídico das entidades de fundos de pensões, no que respeita às disposições relativas às pessoas qualificadas, e nesta fase a aprovação desta norma. Um exemplo desta nova visão, se quisermos, é o critério da multiplicação, também abordado pelo Dr. Luís Batista. A ASF, que há 15 anos, coisa parecida, teve essa questão, colocamos essa questão e fizemos uma reflexão muito forte, aliás, com consulta a outros supervisores. E, na altura, o critério da multiplicação, o que concluímos era que ninguém aplicava o critério da multiplicação. Ora, hoje, sem uma alteração
quadro jurídico particularmente diferente, vem-se consagrar o critério da multiplicação. E, portanto, a nós o que nos pareceu é que esta matéria tinha que ficar, esta e outras que já foram abordadas, tinham que estar muito clarificadas na lei para que possamos todos atuar com segurança jurídica. E, no fundo, é essa segurança jurídica que nos deve mover, principalmente enquanto supervisores, tem que ser a nossa máxima preocupação. Nós acreditamos que com a aprovação desta norma vamos poder passar a atuar de uma forma muito mais harmonizada com os demais supervisores financeiros europeus. Haverá sempre diferenças de entendimentos, mas isso é da vida. Onde há duas pessoas, há dois entendimentos diferentes. Onde há dois juristas, diria por graça que há três. Mas temos que... mas isso faz parte da vida, são os riscos associados. Agora, isto permite-nos, de facto, atuar de uma forma mais harmonizada. E é importante porque torna o quadro jurídico mais previsível para os operadores, para as sociedades de advogados com quem habitualmente interagimos, e portanto, parece-nos que este passo que agora estamos a dar é um passo muito importante. Naturalmente que surgirão dúvidas, surgirão questões. A ESF e quem costuma ser costuma estar na linha da frente dessa interação com o mercado é o Departamento de Autorizações e Registros, de que eu sou diretor, mas a ESF e o Departamento de Autorizações e Registros estão, como creio que os participantes nesta sessão reconhecerão de experiência passada, plena disponibilidade para colaborar e prestando os necessários esclarecimentos, discutindo as questões concretas que se suscitam com os operadores, para que possamos todos ter um mercado mais conforme, um mercado mais atual, mais transparente e um mercado onde as regras são mais previsíveis para todos. Muito obrigado a todos e agradecer uma vez mais a presença e até uma próxima.